Padre, é uma honra sempre recebê-lo aqui. Eu já tinha proposto para o padre que toda vez que estiver por Ijuí, será uma honra a gente fazer qualquer bate-papo aqui no estúdio. Não, e Tá, muitíssimo obrigado. tá combinado, né? Tá. Vamos ver, né? Sempre a missão vai colocando algumas outras atividades, mas Sim. sempre que puder é uma. Eu sei que o padre é bastante ocupado, as demandas, né, são grandes, mas eu sempre me coloco à disposição que a gente possa acrescentar um assunto, um papo, uma orientação, né? Por falar nisso, vamos fazer uma reza hoje? Claro, com certeza vamos pedir aqui a luz de Deus que nos permita fazer deste momento não só uma ocasião para compartilhar nossas experiências, mas sobretudo como Deus se faz presente através das nossas escolhas e através também do nosso próprio projeto de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos a oportunidade de estar aqui. Agradeço de coração por este meu irmão Lourenço, que teve esta genial inspiração de compartilhar e de unir histórias, de compartilhar a própria experiência, de poder fazer da sua vida também uma luz e uma guia para muitas outras vidas. Mas não só ficar com um trabalho individual, mas ir unindo muitos outros que ao longo da sua própria vida têm superado algumas dificuldades, têm reconhecido o próprio valor e têm sido também ocasião da coragem e da força de Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e te peço luz para ele, para sua vida e família. Te peço luz também para este encontro, esta conversa, que nos permita também ser sinais do teu amor, da tua presença e da tua graça na nossa vida e na vida de todos os que te buscam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Nada, que agradeço. Muita alegria e uma honra. Mas vamos conversar então, começar nosso bate-papo maravilhoso. Pois é, que eu estou ainda com um mistério, né? Já vi vídeos, tentei de fazer um pequeno stalker aí no Instagram, mas ainda assim queria me deixar surpreender. Então estou Isso bem aí. aberto a uma nova Perfeito. aventura. Que bom, isso. O objetivo maior do programa aqui, padre, é justo criar as surpresas com os entrevistados, mas ao mesmo tempo os que estão participando do Você Pode tem muito a acrescentar. E o padre, eu tenho certeza que vai acrescentar e muito mais em função do conhecimento, do carinho, do caminho que o padre trilhou até então, né? E nós todos queremos conhecer quem é Daniel Inestrosa. Quem é Daniel Inestrosa? O projeto da vida é saber isso. Boa. Não, mas pelo menos uma introdução geral é possível. Isso, vamos lá. Sou padre Daniel Inestrosa, sou um sacerdote católico, missionário, por isso sotaque estrangeiro, né? Eu venho da Colômbia, natural da Colômbia, da região dos Andes. Então, Uau, lindo. eu cresci num contexto de montanhas, de rio, né? De muita vegetação. Muitos falam e agora conhecem da Colômbia das praias, né? Da Cartagena, San Andrés. Mas eu estou um pouco longe do mar. Estou mais no meio do rio e do mato. Mas saí da Colômbia há muito tempo, por estudos e depois pelo chamado vocacional, que em algum momento falaremos um pouco mais sobre isso. Sim. Mas eu saí com 13 anos de casa. Desde os 13 anos eu não moro mais com minha família, por questões de estudo, de oportunidades e de escolhas. E aos 16 foi que entrei no seminário da comunidade dos Legionários de Cristo, uma comunidade mexicana. E aí comecei meu caminho vocacional, meu discernimento. E aos poucos fui fazendo as escolhas, conhecendo o chamado de Deus. E fui ordenado sacerdote já há quase 8 anos. Estou há poucas semanas de fazer 8 anos de sacerdote. E agora, recentemente, na Missão do Sul, até agosto, morei e trabalhei em Brasília. Sempre no acompanhamento de famílias, de jovens, mais inserido no mundo dos adolescentes jovens. Sim.
E agora aqui no Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, também servindo ao Senhor e à igreja e a todos os que buscam a Deus. Amém. Que legal. Exato. Essa semana está sendo intensa para o senhor aqui, porque existe uma agenda que todos, né, clamam pelo padre. Mas o que mais te trouxe alegria essa semana, padre? Não quero ser muito clichê, né? Não. Mas cada dia tem, obviamente, suas alegrias, seus momentos de felicidade, e, sobretudo, ver as pessoas que não se conformam com a mediocridade. Vou falar isso. Porque sim, eu tenho graça de contactar muitas pessoas, estar com muitas famílias, atender pessoalmente muitos adultos. Dessa vez falei com poucos jovens. Também fui e conversei com crianças. E todos buscam algo, todos têm algo no seu coração que leva a querer mais, a não se conformar. Se estão bem, a estar melhor. Se estão mal, se estão passando por alguma tribulação. Então, em geral, perceber isso me traz muita alegria. Mas já especificamente, tenho que falar, ontem foi um momento muitíssimo especial dentro da nossa comunidade espiritual do Regnum Christi. Tivemos as adesões de um grupo de mulheres, todas elas já adultas, encaminhadas profissional, familiarmente, mas que precisamente se colocaram no serviço da Igreja de Deus para se tornarem anunciadoras, apóstolas desse reino de Deus, desse céu da eternidade, o qual é muito bom, porque você vê coragem, você vê também desejo demais. Então isso me trouxe grande alegria. Ontem foi especificamente. Bacana, lindo, lindo. E dentro desse, que o padre já mais ou menos deu um breve histórico, né, da vida, quando que você sentiu realmente, que a gente tem uma curiosidade, né, que Deus chamou o padre, pô, 13 anos, mas como é que foi esse momento, como é que o padre, então, é isso que eu quero, é isso que eu fui iluminado. Claro, para mim cada história é cada história, obviamente, isto é como se apaixonar. Sim. Quando perguntam para um homem casado e com filhos, o que fez você apostar por esta mulher, por casar com ela? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas eu posso compartilhar algo. Para mim foi mais ou menos com 20, 21 anos. Eu falei que com 13 comecei um processo, um discernimento numa escola especificamente dedicada a isso. Se chama o Seminário dos Legionários de Cristo, Seminário Menor. Lá era uma escola, eu fui fazer 9º ano, o que seria 9º ano. Já depois recebi a primeira missão de ir para a Argentina. Então já com 14 anos eu fui estudar em outro país, mas sempre a escola normal. Mas em todo esse processo era conhecer, curtir. Na verdade são aventuras que para uma criança e depois adolescente de 14, 15, 16 anos é tudo muito emocionante. Então, na verdade, não pensava muito no futuro, em que seria a minha vida. Claro, com certeza. Mas depois, com 19, 20 anos, aí que comecei a me questionar. Eu estava fazendo minha primeira faculdade, dessa vez na Espanha. Era também dentro do contexto do seminário, mas era se chama Ciências dos Estudos Humanísticos, ou Ciências Humanísticas, em Salamanca, muito legal. Salamanca é uma riqueza de cultura. Mas aí, já com 20 anos, veio a pergunta e aí, vou continuar brincando a ser seminarista? Perfeito. Ou vai se entregar de coração? Tem que tomar uma decisão. Foi aí que eu bolei uma pergunta que o que te fez certeza do chamado ao sacerdócio? Tá aí é o ponto, né? Certeza, a gente gosta. Não, eu posso dizer que uma certeza moral, né? É uma convicção interior. Maravilhoso. Não é uma certeza absoluta, como que, sim, eu tenho um copo de água na minha mão. Não funciona assim as certezas das nossas vidas. A gente tem uma convicção moral, a gente percebe um bem, algo que é muito bom para mim. Eu percebo que tenho uma capacidade de atingir esse bem e, obviamente, que me completa, que me desafia. E depois está a liberdade. Eu me entrego, né? Não tenho garantia absoluta, não. Claro. Mas eu tenho uma percepção do bem. E, então, já respondendo à sua pergunta, claro que eu via no chamado vocacional um chamado desafiador. Era uma criança que no contexto familiar, católico,
Meus pais deram uma formação, uma base de formação muito boa. Éramos uma família de trabalho simples, muito estudo, mas não tinha assim grandes oportunidades da vida de vou estudar no exterior. Sim. Acho que isso nunca passou pela minha cabeça de criança, adolescente. Não via isso uma possibilidade. Depois fui experimentando isso. E nesse momento, em Salamanca, eu percebia já isso. Eu dizia, Deus está me chamando para realmente ser algo relevante. Não pela fama do mundo, mas pelo sentido da minha vida. E essa relevância tinha a ver com deixar uma marca na vida dos outros. E como seminarista, não era só uma marca de algo humano. Era sinalizar o caminho da eternidade e dizer, todos nós estamos chamados a algo maior. Então, essa convicção surgiu com um ideal. Isto que Deus me apresenta através do seminário, da comunidade dos legionários. E depois foi a confiança nos meus formadores. Eu via que eles diziam, não, você pode. Ainda não, né? Tinha 20 anos. Mas você, com esforço e entrega, pode se formar para isso. Então, aí foi onde entrou minha liberdade. Existe um bem que me inspira. Existe a confiança dos que me conhecem de dizer, acho que você tem qualidades para isso. Então eu falei, vamos lá. Impressionante, porque nesse processo, como eu falei, dos 20 aos 21 anos, para concluir bem a resposta, eu também percebi que era livre de dizer, não, sabe, eu quero formar uma família, que era algo que tocava muito o meu coração. Como minha família foi um lugar muito bom, né? Sim. Então me atraía também formar família, casar, poder compartilhar minha história também com uma mulher. Perfeito. E depois ter filhos, enfim, desenvolver outra profissão. E eu sabia que podia fazer essa escolha e que com certeza Deus me abençoaria, porque também é algo muito bom. Então, é interessante ver como Deus respeita a nossa liberdade, sempre que a gente se comprometa. Sempre que a gente fale, eu entro de cabeça, sim. Quando a gente fica, como vocês falam no português, em cima do muro, é quando nada acontece. Né? Então, o único erro é não fazer nada. Maravilhoso, maravilhoso. E dentro desse contexto que a gente sempre fala, né, padre, da dúvida, do estar em cima do muro, o que o padre aprendeu sobre confiar quando tudo ainda é escuro? Porque nós vamos chegar numa parte da nossa conversa que tem a ver com essa questão da luz, da sombra, da escuridão. Que momento foi esse de... Não, essa é a guia, minha luz é essa. Como o padre falou, não fiquei em cima do muro, eu tive essa escolha a ser feita. Exato. Eu vou trazer primeiro uma referência humana, que você provavelmente se vai identificar muito bem, e já depois, para mim, a convicção existencial, se chamar assim. Uma referência humana, você sabe, né, que eu gosto de correr, né? Eu ia chegar a isso, então eu me adianto. Gosto de correr, eu entrei nesse mundo da corrida, não por moda, foi na verdade meio obrigado por um amigo que me inscreveu numa meia maratona. Olha, faz 3 ou 4 anos atrás. Espetacular. E me falou, ei, padre Daniel, você tem 8 meses para se preparar para a meia maratona. Eu nunca tinha corrido 8 quilômetros. Olha. E então aí, se vire porque eu já paguei e você tem que ir comigo. E obviamente tem que ser um amigo de confiança para fazer essa sacanagem. Mas foi uma boa sacanagem. Foi. Eu me dediquei e enfim, já depois me empolguei tanto e já corri minha primeira maratona, né, o ano passado. Olha aí. E a referência que eu vou fazer é o seguinte, quando você prepara uma maratona, é algo muito, muito exigente, muito desconfortável. Tem momentos que você duvida muito da capacidade de chegar à meta, especialmente nos momentos de treino, né? Sim. Mas já no dia da corrida são 42 quilômetros. Mas eu ia perguntar, teve esse período anterior, dos 8 meses que o padre falou, teve como conciliar, fazer, buscar inspiração propriamente dita para... Claro. Eu tenho um objetivo, eu vou cumprir com ele, como é que foi esse trajeto ali até chegar à primeira maratona? Bom, então lembremos, a primeira que corri foi uma meia maratona, depois de 15 dias corri a segunda meia maratona, mas mesmo assim eu dizia, nunca vou correr uma maratona, isso é absurdo, desnecessário. Lembremos que o primeiro que correu uma maratona morreu. A origem da maratona foi um soldado que morreu correndo uma maratona.
Mas, enfim, o ser humano sempre faz coisas doidas. Mas foi entrando esse gosto de desafio. Eu falei, cara, 8 meses atrás eu não corria 8 quilômetros, já fiz 2 de 21. Eu quero mais. E aí foi que entrei na decisão de correr um ano, depois a maratona completa. Mas respondendo sua pergunta, claro que teve inspiração. Claro que tinha também parceria. Este amigo também se comprometeu a correr a maratona comigo. Olha aí. Tinha que ter disciplina e muita paciência. Inspiração sem disciplina não serve de nada, né? A gente pode querer muito, mas se depois não tem um plano que sabe se adaptar pacientemente, não serve de nada inspiração, ideal. Então, o que foi disciplina e cobrança. Cobrança, eu tinha alguém que me apoiou, que me pedia resultados. Então, foi isso. E a referência que eu queria trazer era precisamente isso sobre a confiança no processo. Tem períodos escuros na vida, como quando você está nesse famoso quilômetro 33, 35 de uma maratona, o muro famoso que falam. Claro que você quebra, está cansado, tem aí estudos biológicos sobre, sei lá, que nutrientes que começam a desaparecer nesse processo. Pode ser, mas você tem a memória de que eu passei por muitos momentos como este na minha preparação. Aos 42 quilômetros não se chega de um dia para o outro. Você correu vários outros quilômetros antes. Perfeito. Então você sabe que eu já passei por isto. E eu superei isto aqui. Então, na vida também vamos encontrar muitas dificuldades, sabe? O problema é que nós compartimentalizamos tudo. Nós vivemos uma dificuldade num vestibular, numa profissão, num matrimônio, ou também na vida católica, cristã, nas virtudes, na coerência de vida. E já, isso está muito difícil, vou desistir. Calma, você já passou por muitos momentos difíceis antes daqui e superou. E como superou? Não, eu confiei no processo, eu busquei ajuda, eu me acalmei, respirei profundo, readaptei a estratégia, reajustei e continuei. Então, é fazer isso, é confiar no processo. E já, obviamente, desde o ponto de vista sobrenatural, é confiar naquele que nos inspirou esse ideal e que nos acompanha no processo, em Deus. Para mim, seria impossível eu poder estar aqui em Ijuí, depois de uma caminhada na vida que ainda, se Deus quiser, falta uma boa parte do caminho. Mas estar aqui sem Deus seria impossível. Com certeza. Impossível. Longe de casa, com as mortificações que a gente tem que fazer, as renúncias da vida. Não poderia. Então eu confio no Deus que me chamou. Eu conheço o Deus que me chamou. Eu sei que Ele não falha. Às vezes eu falho, muitas vezes. Às vezes Ele não mostra o caminho, mas Ele nunca falha. E eu aprendi. Quando está muito escuro, quando não entendo, eu aprendi que Ele não falha. Então, vamos lá, continua empurrando, que em algum momento você vê aquele famoso luz no final do túnel. Yes. Algumas vezes dá. Então, é confiar naquele que te chamou, naquele que abençoou o matrimônio, naquele que entregou esse filho para o cuidado. É confiar naquele que realmente está nos conduzindo ao céu. Maravilhoso. Eu consigo trazer também o meu próprio testemunho, que se não fosse Deus, eu não estaria vivo aqui. Uhum. E hoje é possível que a gente tenha essa inspiração do Padre nas experiências e muito das pessoas que também se encontram em dificuldades, mas que podem acreditar, ter essa fé, ter essa crença que é um processo. E aí me vem uma pergunta, Padre, por que tanta gente... Eu tenho um pensamento sobre isso, mas por que tanta gente questiona? Por que Deus comigo? Se é Deus, Ele não tá me permitindo passar por isso. Exato. Qual que o Padre teria um conceito, uma explicação dentro dessas pessoas que às vezes se questionam o que deveriam fazer? Exato. Então, primeiro, não sentir vergonha por questionar. O ser humano é um questionador em todas as coisas. Por isso existem as ciências, né? A física, a astrofísica, o mundo natural. É todo tipo de ciência, porque o homem é um questionador.
Então, em matéria da fé, é importante entender que questionar não é viver em contra de Deus. Perfeito. Precisa questionar. Questionar com humildade, né? Vamos chegar a esse ponto. Mas questionar, né? Por quê? O que é isso? O que significa? Isso. É isso que nos abre a possibilidade de receber uma resposta. O ser humano que não questiona as grandes perguntas da vida é um ser humano que não cresce. Por que, agora respondendo, por que acontece às vezes essas frustrações? Eu acho porque o ser humano hoje já não se permite ser surpreendido, já não questiona. Acho que está cada vez mais se atrofiando nossa capacidade de surpresa, de nos sentir inquietos. A gente se anestesia com muita coisa, né? Com muita distração, com muito barulho. Não é aqui o sentido de falar das redes de comunicação social ou muitas outras coisas virtuais, mas é um dos elementos com o mundo, com a festa, com criatura, com drogas, com álcool, com muita distração. Sim. E a gente se satura de pequenos prazeres que nos deixa meio atordoados, meio... E não nos permitimos sentir o desconforto da pergunta de o que significa isto? O que tem atrás desta situação? Perfeito. Então, o que acontece é que Deus às vezes permite essas situações que saem do controle para nos acordar. Existe uma frase que eu gosto muito, é de um autor inglês, C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia e de muitíssimos outros livros. Ele tem uma frase que eu gostei muito porque ele diz: Deus sussurra no nosso prazer. O prazer que sentimos, os desejos, são também sinais da presença de Deus. Então ele diz: Deus sussurra no nosso prazer. Ele fala na nossa consciência. Nessa vozezinha do isso está certo, isso está errado. E ele conclui dizendo, então, Deus sussurra no prazer, fala na nossa consciência e ele grita no nosso sofrimento. Ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar uma sociedade adormecida. Olha que lindo. O sofrimento, porque ninguém pode negar o sofrimento. O prazer, a gente pode meio que desprezar ele, né? Ou meio frustrar ele. Sim. A consciência, a gente pode ignorar ele, né? Ah, faça isto, passa esse sinaleiro, né? Não faça o que tenha que fazer. Mas a dor, ninguém fuge a dor. Todo mundo tem que prestar atenção quando tem uma dor física, moral, espiritual. Todo mundo presta atenção. É o megafone. Então, muitas vezes, Deus permite essa dor para que a gente fale por quê. E aí, então por isso, por que não pode ser algo que dê vergonha? Mas também aí temos que ter humildade para encontrar a resposta. Não posso chegar aqui com você e dizer, ei, Lourenço, por que você criou este podcast? E sair e ir embora. Então você vai ficar com... Bom, você pergunta. Você perguntou e foi embora. Às vezes nós volta aqui. Deus, por que você permitiu isso com meu filho? E não vamos na igreja, não ficamos de joelhos para esperar a resposta, não criamos um ambiente de silêncio para escutar por que Deus permitiu o que permite. Não, a gente começa já, se bebe todo, e nos adormecemos, nos anestesiamos, nos distraímos. Então, isso dizer por que às vezes acontecem estas perguntas, é porque Deus quer transmitir uma resposta. Só que esperamos ter a disposição e a humildade para esperar e escutar a resposta. E é fantástico que isso me remete muito, padre, ao que o senhor falou na homilia, na missa, domingo. Uhum. Que as pessoas muitas vezes se sentem abandonadas, né? Uhum. Mas Deus nunca, jamais abandona. Nunca, exato. Foi fantástico aquela fala, porque é realmente isso. Uhum. Muitas vezes até a pergunta diz, tô aqui, por quê? Uhum. Né? Com aquele sentimento, tipo, esqueceu de mim. Uhum. Mas ele não nos nos permite ser abandonado nunca, né? Isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Uhum. Padre, eu quero colocar nesse momento do programa e agradecer que eu tenho o apoio de duas empresas fantásticas que patrocinam o nosso programa aqui do Você Pode. É a instituição financeira Sicredi, que eles, há 100 anos de história, buscam entre as pessoas a cooperação. E é bacana isso, porque
onde todos decidem o futuro dos negócios, mas dentro de um grupo de colaboradores, da própria, né, como diz assim, é uma cooperativa onde todos cooperam. Então é lindo e eu gosto muito porque o Sicredi nos proporciona isso. Esse papo, esses conteúdos que aqui acontecem, eu tenho que agradecer de coração eles, porque eles apostaram desde o início no programa. E isso também, eu posso dizer da mesma maneira, da Óptica Wolf, que é um casal de amigos que apostou no programa e que hoje patrocinam também. Eu tenho que honrar e agradecer muito eles. Claro, ¿no? Y cara, aproveito y me uno no agradecimiento porque... Y que Deus abençoe muito também esses projetos de família, de empresa, para que continuem fazendo muito, muito, muito bem. Que legal, muito obrigado, Padre. E é isso, eu acho que esse momento que a gente, né, comentou e falou sobre essas questões, eu pensava que enquanto o Padre falava, deve ter passado por vários lugares, como citaste, foi para a Espanha, no mundo. Teve inspirações nesses lugares que o Padre veio adquirindo conhecimento e trilhando essa caminhada? Ah, claro, claro. O ser humano é muito rico em experiências e sim, graças a Deus pela comunidade na qual faço parte, de novo, os Legionários de Cristo, que fazem parte também da grande família espiritual que nós chamamos do Regnum Christi, o Reino de Cristo em latim. Então, nós como missionários temos a oportunidade de conhecer e experimentar várias realidades humanas, né? E sim, em alguns lugares mais a parte acadêmica de estudo, como falei de Salamanca, Espanha, obviamente Roma, na Itália, que também foi um lugar onde consegui continuar e aprofundar nos meus estudos. Mas Roma tem história em cada tijolo, né? Cada canto de cada rua. Sim. Então isso é uma riqueza cultural, saber que eu faço parte de uma grande história. E já depois, em outros lugares, né? Eu acostumo, desde os 16 anos, se não antes, mas eu faço missões de evangelização em áreas mais periféricas das cidades, onde sejam favelas, ou comunidades em uma condição de miséria material. Sim. Já fiz missões na beira de um rio lá na Colômbia, onde não tinha nenhuma estrutura urbanística. Olha. As pessoas bebiam água do rio e sei lá quando tomavam banho. E aí a gente passou uma semana fazendo missões de evangelização. Mas também aí tem riqueza. Aí tem também o que eu falava, um ideal de alguém que busca mais. Mas em tudo isso, eu posso dizer que o comum denominador de sociedades bem desenvolvidas ou de sociedades bem precárias, de indivíduos ou de grandes comunidades, o comum denominador é o seguinte: quando não tem Deus, vamos fechar a loja e vamos ir embora. Sim. Quando não tem Deus, vai dar errado, porque a vida humana em algum momento não é suficiente, dá errado, um sofrimento e tal. E não tem chão, não tem estrutura, porque a vida se torna confusa. Quando não tem Deus, o único que tem é este planeta com toda a bagunça que nós vivemos. Então não tem motivo para tentar. Uma vida sem Deus, para que levantar de manhã? Para que ganhar dinheiro? Para que cuidar do meu filho? Para que me sacrificar por uma pessoa? Não adianta nada, né? Nem sequer para que cuidar de mim mesmo. Então, isso é o que eu vejo. Uma comunidade, uma pessoa sem Deus se torna em algo muito, muito vazio, né? Enquanto que uma comunidade, uma pessoa com Deus, sempre encontra um motivo para lutar de novo. Vai cair, vai errar, sim, óbvio. Todo este caminho meu, e acho que de qualquer ser humano, não tem sido um caminho de rosas ou de sucesso após sucesso. Claro. Muitos erros. Eu tenho coisas na vida que obviamente gostaria de ter feito diferente, ou de fato não ter feito. Mas acredita que esses fatos que deram errado não edificaram o padre para tomar outras decisões mais maduras? Oh, com certeza. Com certeza. Por isso, porque a visão que nos dá a fé
é que Deus tem um plano para mim. E eu não conheço todo o plano, mas eu vou descobrindo ele. Então, quando eu sei que Deus tem um plano para mim e eu falho, eu sei que Deus tem um plano para mim, então, ok, me readapto, aprendo e continuo. Por quê? Porque o plano não depende de mim. Não era a faculdade que eu queria fazer, não era a família que eu queria ter, não era o plano de Deus. Então, Deus, que conhece melhor as coisas, vai encaixar isto que eu fiz no plano dele. Claro, precisa humildade, precisa aprender, claro. reparar quando precisa reparar. Perfeito. Isso de ir pela vida sem remorsos é uma vida muito psicopática. Mas precisa continuar. Porque um momento ruim na vida não define uma vida. Um erro não define uma pessoa. O que define a pessoa é essa visão, esse ideal, e depois essa coragem de querer ser melhor cada dia, de querer integrar seus valores e buscar o seu. Perfeito. Uhum. Que bom. Eu quero te pedir a gentileza de explicar um pouquinho rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo, que vão buscar, né, entender o que é o Regnum Christi. Uhum. Então, qual que é a estrutura? O que significa isso? Porque o pessoal fala que Regnum Christi, isso, aquilo. Só para ilustrar, para as pessoas entenderem bem, né, como funciona dentro da instituição. Né? Que boa pergunta. A gente acha que ainda está descobrindo o que é o Regnum Christi. Não, mas a nível de estrutura. Pensemos na Igreja Católica. Perfeito. É aquela que Cristo fundou, né? E nos evangelhos vemos esse desejo de Deus de criar uma comunidade de fé, né? Então ele fez isso desde o Antigo Testamento, com o povo de Israel, se revelou sua vontade, seu desígnio sobre o ser humano. Chega Jesus na plenitude dos tempos, aí onde ele redime ao homem, fala para o homem que tem salvação, mas ele sabe que na história nós seres humanos precisamos tradições. Precisamos uma instituição que garanta, que proteja esse legado. Então ele funda a igreja, né? A igreja na comunidade dos apóstolos, que depois, pela história, sabemos, foi se espalhando pelo mundo até chegar ao mundo inteiro. Então a igreja católica é aquela que depositária, é aquela na qual Deus confiou o legado da sua revelação, né? Nas escrituras e depois, obviamente, na tradição da igreja. Mas, para chegar a todos os homens, a igreja se adapta. Perfeito. Dependendo de cada cultura, de cada região. E essas adaptações também precisam de grupos de pessoas um pouco que transmitam a mensagem de Cristo, mas de uma forma mais especializada. E aqui já chego ao ponto do que é o Regnum Christi. Essa introdução era para chegar aqui, para que fizesse sentido. Não sei se no final ficou mais confuso, mas a igreja, que é católica, envolve o mundo inteiro. As comunidades, sejam congregações religiosas, comunidades de vida apostólica, enfim, nomes técnicos, mas estas comunidades de fiéis que dizem, por que não nos especializamos em levar o evangelho aos doentes, nos hospitais? Por que não nos especializamos em levar os doentes aos pobres, aos mais pobres entre os pobres, né? Madre Teresa de Calcutá. Por que não nos especializamos nas escolas, né? De La Salle, dos salesianos, Então aí, o Espírito Santo suscita, Deus suscita em grupos de pessoas esse desejo de especializar essa evangelização a grupos concretos. Aí surgem as instituições, comunidades religiosas e muitas outras instituições. E o Regnum Christi faz parte dessas instituições. Ela foi fundada no contexto do México, especialmente num contexto de perseguição religiosa, a Guerra dos Cristeiros, que historicamente depois pode aprender sobre isso, mas era um momento onde o Estado estava perseguindo e assassinando muitíssimos católicos. Então, nesse contexto, o Regnum Christi surge como um desejo de nós levar a evangelização de uma forma eficiente, bem preparada, bem formada, às sociedades, né? Especialmente na família, e depois, desde a família, as instituições educativas. Então, nosso plano, por dizer assim, o que se chama de uma forma mais técnica, nosso carisma, é poder formar grupos de pessoas
que elas, a sua vez, se tornem em formadores de outros. Então, nós usamos a expressão formar formadores, ou educar educadores, a fazer que nossa evangelização tenha um efeito multiplicador. Maravilhoso. Então é importante que as pessoas tenham uma experiência de Deus, que se sintam com este propósito na vida, mas que não fique só para eles. Que agora, para quem eu quero compartilhar isto? Então, o Reino Christi, muitos apostolados, instituições e obras, busca formar formadores, busca convocar aos católicos a fazer católicos e todas as pessoas, a fazer uma experiência de Deus, mas depois assumir uma responsabilidade de ir lá e formar outros, e evangelizar a outros. Que lindo, fantástico, maravilhoso. E dentro, né, do amplo poder de evangelizar que a gente tem, de mostrar para as pessoas que isso é maravilhoso, bom demais. Vamos passar, que eu queria conversar com o padre especificamente, porque até eu recomendo quem quiser seguir o padre no Instagram ali, vai começar a ativar conteúdos maravilhosos. Bom, depende, quando me deixam publicar algo. Não, eu já fui muito mais empolgado. Agora tenho que dizer que Mas, padre, é fantástico mais que me difícil. inspirou a trazer e a convidar, porque eu vi no objetivo desse programa um vídeo que o padre fez da novena de Pentecostes no terceiro dia. Que o padre fala especificamente sobre o fogo, o Espírito Santo. E que ele ilumina, que Deus sempre, né? Por mais que os povos estivessem na escuridão, Deus está sempre dando um jeito de iluminar aquele caminho. E aí, desse vídeo que eu assisti, eu busquei essa inspiração que eu queria ver, assim, a explicação do padre. Ok. Com relação, por que que às vezes Deus só mostra um passo e não um caminho inteiro, buscando para as pessoas... Vou dar um exemplo. Eu passei por um tratamento e que achei o meu caminho. Eu vi a luz de Deus e trilhei por ela, passei pelas dificuldades, pelas dores, mas eu via que ali tinha um propósito muito maior para mim. E que hoje o programa Você Pode, que se eu pude, você pode, eu quero passar para as pessoas esse enxergar a luz, esse ver acompanhado de Deus, que faz a diferença e tem um resultado no final maravilhoso. No final eu digo na busca, porque nem todos que em determinados momentos vão ter essa clareza, essa luz para se inspirar, né, para se empoderar. Dentro desse contexto, eu queria uma palavra do padre. Ok, vamos lá, então. Talvez você consiga, de uma forma... Não, já fez compartilhar muito sua visão sobre esta imagem do fogo e da pergunta que você fez sobre iluminar o seguinte passo. Porque você já viveu intensamente esse processo nos últimos anos. O que eu posso dizer? Primeiro, porque o fogo para mim, e a nível até litúrgico da igreja, porque o fogo é tão importante? A igreja usa o fogo no dia mais importante da nossa celebração litúrgica, que é a Vigília Pascal, né? Depois da Semana Santa, da Quaresma, no dia da ressurreição, o fogo se transforma num símbolo de ressurreição. De que depois das trevas, depois do pior dia da existência do universo, que foi a morte de Cristo, do Filho de Deus, o fogo se transforma num sinal de luz. A igreja usa isso, o fogo também está no batismo, o fogo está nas todas as celebrações litúrgicas em cima do altar. Mas tem uma imagem bíblica que eu gosto muito sobre o fogo. Eu, honestamente, não sei se fiz referência disso no vídeo, mas eu vou fazer referência disso aqui. Vamos lá. No Êxodo capítulo 13, acho que 13, mas existe uma referência ao fogo que para mim sempre uma fonte de meditação. O povo de Israel está fugindo do Egito. Tá lá no vídeo. Tá lá no vídeo. Tá lá no Okay, vídeo. Inclusive eu vou botar o link do vídeo na descrição e na legenda para que as pessoas possam escutar esse vídeo. Muito bom. Acho que eu vou escutar de novo. Mas vamos ver. Então, o povo de Israel está fugindo do Egito. Obviamente, o povo de Israel é mísero em comparação do grande império do Egito.
eles estão sendo perseguidos pelos soldados, pelo exército, né, egípcio. Então, eles estão numa situação de muita vulnerabilidade. Mas eles também têm uma promessa, a promessa de que Moisés, Deus, através de Moisés, vai conduzir eles para a salvação. Está nessa dicotomia, a promessa da liberdade e o exército do império mais poderoso do mundo, então, atrás deles. E tem essa imagem, diz, o Senhor acompanhava o povo. E ele diz, de dia, como uma nuvem, como uma coluna de nuvem, para proteger eles do sol e da crueldade do deserto. E de noite, como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho. E depois continua dizendo, de dia e de noite, o Senhor caminhava com eles, e de dia e de noite eles conseguiam caminhar. De dia, iluminando, protegendo do calor. De noite, com a coluna de fogo. Essa imagem sempre causou em mim muita luz, porque Deus é desse jeito. Deus não nos poupa o caminho. Deus nos faz caminhar. Ele não nos teletransporta. Você vai daqui até lá, né? Ele nos faz viver o caminho. Você está doente, você vai ficar curado. Mas você vai ter que se internar, você vai ter que confiar nos seus doutores, você vai ter que tomar o remédio, você vai ter que passar noites sem dormir. Deus te faz... Mas, óbvio, estou usando uma imagem muito concreta, muito próxima para você, mas isso, Deus não nos evita o processo, mas ele depois nos acompanha no processo, né? Então, para mim, a coluna de fogo é esse Deus que vai iluminando o seguinte passo. O povo de Israel não sabia onde ficava a terra prometida. Eles nem sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Mas eles sabiam que Deus estava acompanhando. Então, esse fogo bíblico, né, se fala da presença de Deus. Também temos aquela referência da sarça ardente, né, de Moisés. É a presença de Deus, mas uma presença de Deus que não é destrutiva, não consome. E na sarça ardente, aí, na experiência de Moisés, na teofania, na revelação de Deus, também ele usa o versículo bíblico, diz que o fogo estava ardendo na sarça, mas não consumia a sarça. Quando a presença de Deus encontra nossa vida, não consome ela, não destrói como o fogo natural, físico. Sim. Mas ele a purifica, a faz muito mais autêntica. Então, esse fogo é assustador, sim, mas não nos destrói. E aí é onde nós temos que ter também esse ato de confiança. Por que o seguinte passo? Por quê? Porque se Deus nos mostra o caminho inteiro, nós somos seres humanos muito confortáveis. Nós vamos dizer, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Imagine você mostrar a uma criança de 5 anos, que começa o primeiro ano, olha, todos estes são os livros que você vai ler daqui até os 18 anos. Todos esses são os trabalhos que você vai fazer. Ou como falou uma vez, o padre que casou minha irmã, que acho que vai fazer 24 ou 5 anos, não sei se este ano, já faz 24, mas que falou na homilia de casamento, Maria Isabel Cristina, a minha irmã, se eu colocar hoje todos os pratos que você vai lavar na sua vida, você casaria? Imagine, todos os pratos, no primeiro dia do seu matrimônio. Eu acho que ela não casaria, não. Não sei, né? Mas, claro, é um prato por vez. É o café da manhã, é o almoço, o jantar. Talvez um dia você não lavou o prato e tem que lavar de noite. É um passo por vez. O ser humano é um ser histórico. Ele se realiza no tempo. Então, que Deus é um Deus pedagógico. Ele está na eternidade. Conhece o princípio, o meio e o fim das coisas. Mas nós não. Então, ele precisa nos acompanhar pedagogicamente, um livro por vez, um prato por vez, um passo por vez. Maravilhoso. E por isso é tão bom esses tempos, voltando à questão do silêncio e da oração, porque quando você vai em oração com Deus para perguntar todos os porquês, Deus te ajuda a ver de que, cara, eu já dei muitos passos, eu já lavei muitos pratos, então por que eu vou me assustar por estes pratos que estão? Não, mas são mais pratos do que eu... São mais, mas você já lava muito mais. Perfeito. Já estudou muito livro. Já foi preparado para aquela situação. Sim, exato. Já foi preparado. E isso é muito importante na vida espiritual. Uma convicção que para mim é radical. Às vezes, eu não estou preparado.
E tudo bem, porque se eu estou com Deus, Deus vai fazer também a parte que eu não consiga fazer. Claro. E isso na vida, na história da igreja, seria impossível entender. A igreja, todos estes anos de história, os santos, pessoas que construíram hospitais monumentais, né? Francesca Cabrini, italiana, Sim, ecco. lá nos Estados Unidos. A vida dela, recomendo. Filme da Netflix, Cabrini, impressionante. Tem algumas coisas que poderiam ser melhores, obviamente, mas como ideia geral está muito bom. É uma mulher doente que desmaiava quando tossia e criou a rede de hospitais mais admirável dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Uma freira de um povoado italiano, né? Alguns, estas são referências gerais, se alguém encontra uma referência concreta pode colocar nos comentários, mas alguns dizem que a rede e a administração que ela criou dos hospitais é comparável com o que Rockefeller fez com suas empresas. Rockefeller, uma freira católica de um povoado italiano doente. Às vezes não temos capacidade de fazer as coisas, mas com Deus a gente faz coisas gigantescas, né? O que eu falo que não aparece no filme, mas é real, é a vida de oração que ela tinha. No filme não aparece ela nunca rezando, mas aparece muito sendo corajosa e fazendo acontecer. Mas ela era de profunda vida de oração. Ela entendia o que Deus queria e se entregava. Que lindo. Uhum. E, padre, a gente caminhando para o nosso final desse papo maravilhoso que eu tô adorando. E certamente nós vamos ter outros momentos aí que vai ser uma honra para nós aqui do Você Pode. O que dizer para quem acha que não vai conseguir, para quem está naquela dificuldade e não vê o caminho? Para quem não pode seguir. Quem não consegue, quem está lá, né? Uhum. E aí, o que eu faço? Claro. Eu acho que o mais importante é não desesperar, não desanimar. Não vai ser a primeira dificuldade que você passou na vida. Já teve uma primeira faculdade que foi aprender a caminhar, né? Então, e aí já caiu muitas vezes e levantou. E já teve outras com certeza na história. Então, não faça desta dificuldade o ponto final da sua história. Não é o ponto final. Primeiro porque existe a eternidade. E se você está numa situação de doença que já está te conduzindo ao final, que pode acontecer. Sim. Bom, é o final de uma etapa. A igreja fala da morte como uma transformação. Uma transformação porque é um passo à vida eterna, à plenitude eterna. Então não é o ponto final, não tem a última palavra, a doença, sofrimento, a morte. Então primeiro não se desanime por isso. Segundo, saiba respirar. Se tome um tempo, se precisa parar, o frenético de trabalho, não. Vamos respirar, vamos reconhecer as grandes coisas, as belezas que ainda existem. Sim. Olhe aos lados, talvez vai encontrar uma mãe que está aí rezando por você, um pai que te segura no seu silêncio, talvez uma esposa que continua levando o cafezinho da manhã todos os dias, uma filha que te dá um abraço. Existe um atardecer, que aqui hoje, em Jujuí agora está tendo umas coisas vermelhas lindíssimas. Existe um passarinho que canta. Saiba também ver as milhões de beleza que ainda existe no mundo. Não deixemos outra vez que a tribulação, o mal, que é real, tenha a palavra mais forte ou a última palavra. Existe muita coisa boa ainda acontecendo. E esse respiro é importante para depois dizer o que vou fazer agora. Para dar o seguinte passo. Isso aí. Né? O que eu vejo é que muitos se sufocam, não sei o que fazer, que não se deu tempo. Não se deu tempo de reavaliar, reajustar e vamos de novo. Então, primeiro, não faça disso a última palavra, não faça disso o ponto final da história. Segundo, perceba que existe muita beleza, muita bondade. Agradeça por tudo isso, tanto de coisas boas que acontecem, as grandes, as pequenas. Terceiro, importante, invoque a presença de Deus. Se abra esse Deus que conhece a tua história, que conhece todo o teu potencial, Sim. que conhece teus dons. Não permita viver isso sem Deus. Precisa invocar Deus e com Deus chame a toda a corte celestial. Chame a Nossa Senhora,
a Mãe do Céu, São José, o grande protetor que também passou por muita tribulação, e todos os santos, no de devoção, no todos. É importante se permitir essa percepção, o anjo da guarda, enfim. E o terceiro quarto, já esqueci, já acabou o seu quarto. Também busque ajuda. Busque ajuda na terra, né? Não tem Deus. Mas também aqui, busque seus aliados, né? Busque aquele que vai dizer você, cara, tô cansado, não vejo, tô muito doente, ou qualquer coisa, né? E compartilhe com essa pessoa, abra seu coração. Maravilha. Não estamos destinados para viver neste mundo sozinhos, em solidão existencial. Às vezes vamos estar sozinhos num quarto, mas não estamos para ficar lá. Busquemos esses aliados, sejamos humildes para pedir ajuda a um parente. Se para alguém que foi formado na ideia de que, não, minha esposa não deve saber o que está acontecendo na empresa. Besteira, gente. A esposa é aquela aliada que apostou por você quando você não tinha nada, ou quando não conhecia nada. Vai lá e fale, mulher, estamos lascados, as contas estão zeradas, o que vamos fazer juntos? Sei lá. Né? Se tem um filho adulto já, compartilhe com ele. Né? Temos que saber ser humildes e buscar ajuda. E olha, se faz isso, não falo que vai ser mais fácil, mas você vai estar mais forte para fazer as coisas difíceis. Porque isso é verdade. Deus não facilita o caminho. Ele nos faz fortes para fazer o caminho difícil. Então, vamos lá. Vamos nos deixar fortalecer por Deus. E por último, que é a tradição do programa, você pode. O que tu diria para alguém que está te assistindo agora, que essa pessoa, assim, você pode? Você pode. Pois eu diria, olha, você pode. Mas se lembre, esse pode do final é uma D sozinha, esse D de Deus. Não esquecemos que você pode, se nesse você pode, Deus está incluído. Eu vou dizer isso. Sei que eu sou padre e que, tem que falar de Deus. Não, mas... Tenho que falar de Deus não porque sou padre, mas porque na minha experiência pessoal e depois na que compartilho com muitos, Deus não é um ingrediente na vida. Deus não é um acessório, um compromisso de domingo de manhã. Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Deus é aquele que primeiro apostou por ti. Então você pode, mas deixe que esse D de Deus esteja envolvido em todo o processo. E confia. Que com confiança e humildade, você pode. Aê! Gratidão, padre. Nada, eu que agradeço demais. Um papo maravilhoso. Obrigado, Matheus. Agradeço a Matheus também nos bastidores. Maravilhoso. Obrigadão. Valeu.